Eu estou sempre muito cansada, com a energia muito em baixo. Há muitas semanas seguidas que eu muitas vezes sinto que não consigo quase levantar-me da cama. I have had serious period pain since age 12. Lembro-me de ter dores durante a menstruação desde os 12, 13 anos de idade. Muitas dores, vômitos, calafrios. Crises de dores intensas que duram tipo 2 minutos e aqui eu tenho uma dor horrível, intensa, que tenho que ficar paraplégica, tipo estática, porque tenho uma crise muito intensa de dor. Tenho 2 tipos de dor. Às vezes sinto uma dor que parece que tenho umas facas e umas pontadas aqui por dentro e outras vezes parece que é quase aqueles panos da loiça a torcer. A dor é tão forte que eu não conseguia mesmo fazer nada que uma adolescente quisesse fazer. Eu dizia sempre à minha mãe, está a vir aquela dor. E então ela já sabia que eu ia vomitar, que eu ia talvez desmaiar e que eu tremo muito e que nada pode encostar em mim porque é uma dor surreal. Ir à casa de banho, mesmo sem estar com o período, era tão doloroso que eu quase desmaiava. Aliás, desmaiei algumas vezes com essas dores. A sensação de que parece que me estão a enfiar agulhas, todas ao mesmo tempo, dentro de mim. Uma dor tão extrema que a certa altura eu tenho que parar porque não consigo sequer respirar. As dores acabam por ser tão intensas que chega a dificultar sair da cama para ter que ir trabalhar. Sempre tive problemas intestinais, desde sempre que comi alguma coisa com glúten, por exemplo, ficava super inchada, e com dores mesmo, que não percebia porquê. Pela sociedade que temos, crescemos a ouvir que é normal ter dores, que é normal sentir algum desconforto até na relação sexual, que é só por estarmos tensas, que é só porque somos nós, mulheres, acho que é um bocadinho por aí que estamos só a queixar-nos. Isso é normal. Eu ouvia isso, era normal de toda a gente, dos médicos, da família, dos amigos. Ter períodos de 15 a 20 dias todos os meses não é normal. E nós irmos ao médico e quase nem mostrarem que estão a ouvir as nossas queixas e também não procurarem uma resposta para nós, é só olharem para nós e dizerem: sabes que toda a gente passa por isso. E então a ginecologista disse-me: não te preocupes, quando começares a chegar aos 20 isso melhora. E eu, ok. Quando eu começar a chegar aos 20 isto melhora, espetacular. Não melhorou, comecei a chegar aos 20, começou a piorar. Eu fazia as ecografias, os médicos diziam: mas porquê é que veio? Está tudo tão bem. Já perto dos 19 virei para a minha médica e disse: se isto não é nada, se não aparece nada nas ecografias, se a medicação não ajuda, se eu continuo a ter dores quando estou com o período, interne, porque isto deve ser alguma coisa psicológica e eu devo estar a precisar de ajuda psicológica. O que mais me fazia confusão foi mesmo os profissionais ao início, que diziam mesmo: isto é da tua cabeça, só tens que relaxar. Isto ainda é hoje uma frase que que mexe um bocadinho comigo, porque eu ver isso da boca de várias pessoas faz sentir que estamos malucos. Não, o problema está na minha cabeça, só pode. Obviamente foi levada a muitos médicos, muitos ginecologistas, tive várias respostas do género que era uma dor perfeitamente normal, todas as mulheres têm, e que eu só tinha que ser mais forte. Perde peso, que isso resulta, tomar pílula, isso é coisa de mulheres, portanto tens que te lidar com isso. Tendo estas respostas de médicos, muitas vezes deixam-nos pensar: se calhar realmente é da minha cabeça e eu não devia estar a fazer um grande filme sobre isto. Desde o início que me senti não escutada, não compreendida pela minha própria ginecologista. Não é só apenas ter dores, é realmente acharem que é tudo da nossa cabeça. Tive na altura uma médica há muitos anos que desvalorizou completamente e disse que dores menstruais eram normais na minha idade, na altura, era muito jovem, que a pílula resolvia. Depois, quando existi, continuou a dizer a mesma coisa, como se eu estivesse só a fazer fita. Sempre que recorria aos médicos diziam-me que era ligada a alguma coisa a nível intestinal, cheguei a fazer exames e tudo mais e nada apontava, até que em abril de 2024, quando menstruei, sangrei de um umbigo. A resposta dele foi: vocês mulheres chegam aqui com dores do período que duram 3 dias e acham que é endometriose porque endometriose é uma doença da moda. O nosso útero é composto por várias camadas, uma delas é o endométrio, daí vem o nome endometriose. Este tecido do endométrio pode crescer noutros órgãos e noutros sítios em que não era suposto e fazer alguns estragos. Podem crescer
nos ovários, podem crescer nas outras camadas do útero, podem crescer no reto, no intestino, às vezes até nos pulmões, podem crescer em vários sítios. E, portanto, durante o ciclo menstrual, em que há todas as alterações hormonais típicas da mulher, assim como o nosso útero expande e fica mais gordo, dizendo assim, e depois temos a menstruação, se esse tecido estiver noutros sítios, esses sítios também são afetados todos os meses com essas alterações hormonais. Fizemos exames, fiz uma operação e nessa operação foi que me descobriram que tinha endometriose. E demorou a chegar lá, mas finalmente quando recebi essa notícia foi a confirmação de que realmente não estava a lutar por uma coisa que não era verdade, era mesmo eu e era mesmo o que o meu corpo estava a passar. E não é doença da moda, não é nada que tu fizeste, é mesmo real. E ao fim de mais de 10 anos, finalmente tive o diagnóstico, ou seja, tive um nome para aquilo que eu tinha, que eu já sabia que tinha. Num dos exames tive finalmente o diagnóstico de endometriose com quase 30 anos, portanto eu penso que tive a viver aí 17 anos com a doença sem saber que a tinha. No dia em que recebi os resultados, abri o e-mail e foi: é agora, portanto ou tu deixas de ser a maluca que tem estas dores absurdas e isto deixa de ser uma coisa da tua cabeça, que é o que toda a gente diz, isso é psicológico, ou então tu não tens nada e pronto, efetivamente tens um período se calhar mais doloroso do que as outras mulheres, está tudo certo. E eu abri o relatório e comecei a ler e eu não estou louca, eu não sou maluca, eu tenho tecido a crescer fora do meu útero, eu tenho cicatrizes no meu útero inteiro. Eu acho que passei muito tempo também a culpar-me e a pensar, porra, tipo, como é que eu não percebi isto mais cedo, como é que eu não fui ver disto mais cedo, como é que ninguém me disse que isto não era normal. Foi quando percebi que o meu ovário já não tinha ovócitos praticamente nenhum, era só endometriomas e estava do dobro do tamanho do que devia estar. Portanto, ovário esquerdo para o lixo, salvo seja, trompa direita completamente entupida também, portanto, de repente, e porque também sempre quis ser mãe, de repente cai a avalanche de ok, eu nunca tinha pensado que ser mãe fosse uma coisa que eu tivesse que ponderar se iria acontecer ou não. Achava que era só uma questão de tempo. Com o peso da maternidade, sempre que me apetecia comer alguma coisa com glúten, com lacticínios, com açúcar, qualquer coisa que me fosse fazer mal, tipo, o peso era tão grande que eu pensava, se eu comer isto, eu não vou ser mãe, a culpa é minha. Tipo, uma cena que me custou a relativizar. Muita psicoterapia a acompanhar isto tudo, acho que não teria conseguido sem essa ajuda também. Eu recebi a carta em casa e quando eu abro e diz tem endometriose profunda, eu não queria acreditar porque ouve-se muito falar da infertilidade e o que é que isso ia implicar para mim. Porque eu sempre quis ser mãe, mas só nós sabemos o que realmente sentimos e se sentimos que alguma coisa está errada, é bater a todas as portas até sabermos o que nós temos, porque não é normal. Sentir que a minha vida fica toda parada em prol da doença. Tipo, as viagens ficam paradas por desconforto físico, por dinheiro que tem que servir para outras coisas. Acho que é uma doença muito dispendiosa. A disponibilidade emocional para sair com os meus amigos, para fazer coisas, tipo, não está lá. A mesma disponibilidade para o trabalho, para progredir na carreira. Alturas mais tranquilas, menos exigentes, para poder cuidar de mim. Então é tipo, está tudo on hold. E às vezes é difícil explicar isto para fora porque é mesmo muito mais do que só uma doença e só uma decisão de és mãe ou não és, adotas ou não adotas, operas ou não operas, tomas uma pílula ou não tomas, é muito mais do que isso. É uma doença incompreendida ainda, muito incompreendida e acho que o nós darmos voz a isto também é muito importante. Podia ter tido uma amiga que tivesse falado nisto, alguém a quem falasse disso e eu soubesse que não era normal, mesmo que não houvesse nada a fazer para mudar a minha qualidade de vida, pelo menos não me tinha sentido que estava sozinha e que era maluca e que era tudo na minha cabeça. Porque a maior parte das pessoas
não percebe. E eu também não quero fazer esse estigma continuar a crescer, porque não faz sentido. Não há vergonha nenhuma, não está nada de errado. O que está errado é não haver mais pesquisa e mais ajuda para pessoas que passam por isto. Eu gostava mais de olhar para o futuro e pensar que alguém vai investir finalmente nas doenças da mulher, não tanto como dar algo para as dores, mas para perceber como se cura ou como se trata realmente, para que encontremos soluções que não sejam tão castradoras. Eu acho que a medicina está a avançar muito e espero que continue a avançar para arranjar alguma coisa que, se calhar não solucionando a 100%, que nos ajude a viver uma vida um bocadinho mais confortável. E a nível da alimentação, consultei uma nutricionista também mais especialista na endometriose e fiz algumas alterações, nomeadamente o glúten, que eu acho que é aquilo que me custou mais, e na verdade não deixei de comer a 100% e percebi também que é um bocadinho dose dependente, apesar da minha própria ginecologista já me dizer quase que curámos a endometriose, porque a verdade é que como tem esta parte importante de alteração do estilo de vida, controle do exercício físico, da alimentação e da parte da saúde mental, se nós conseguirmos controlar estas coisas, quase que conseguimos tratar a endometriose, mas é importante saber que não tem cura. It's not just a light cramp, it's not just over in 20 minutes, it's extreme pain. It takes over your whole body. É um pesadelo acordada. É como se fosse um peso que vem comigo e que eu não consigo largá-lo e nunca vou conseguir tirá-lo de mim. Quer pelas dores, quer pela parte psicológica. É uma coisa que mesmo depois de termos o diagnóstico, não deixa de pesar. Pesamos e sentimos que pesamos para nós próprios e às vezes um bocadinho para os outros. Eu não sei o que é que vai fazer melhor, o que é que vai fazer pior. Isto limita, é uma palavra que está no topo da lista. É um nível de dor que causa mesmo muita frustração, acima de tudo. A frustração é de facto o sentimento mais forte. Eventualmente torna-se só uma coisa que está ali, como o cabelo, como as unhas. E é algo que vai influenciar sempre a minha vida e que eu tenho que aprender a viver com ela. É injusto. É exaustivo. It's scary. É o diabo no ombro que está sempre lá. E se eu pudesse, dizia a Mafalda de 18, que tanto chorava, agarrada à barriga, com dor, se este médico não te respondeu, não esperes 6 meses para ir a outro. Vai já a outro, porque vai fazer a diferença. Hoje em dia ouvimos muito falar de endometriose e ainda bem que sim. Não é uma doença que possa ser considerada rara, é uma em cada 10 mulheres, portanto, tenta acreditar um bocadinho mais naquilo também que são as sensações que tu tens, porque eu não tenho que viver a minha vida toda com dores. Ninguém devia viver a vida toda com dores. You are an ambassador for your own health and also your own body, and you know deep down if something isn't right, and to just keep fighting for the answers and you will get there in the end. Tudo aquilo que nós ouvimos é preciso ouvi-lo assim com um ouvido crítico, porque nem tudo é verdade. Não é para ver coisas piores que a tua dor não é válida. Mas eu diria que ela é inspiradora porque ela permite-me detectar coisas nas outras pessoas, sinais que eu tinha e que ninguém percebia, e permite-me agora ser muito mais assertiva nos profissionais que escolho, nas coisas que faço. Permite-me imenso ajudar as outras mães a encontrar profissionais com quem elas se identifiquem e a dizer-lhes que elas não estão malucas quando acham que alguma coisa não está a bater muito certo. Continua a tua luta, tu tens razão, tu não estás a fazer uma história, tu estás a sentir dor e isso não é normal. Continua a lutar por ti, que vais chegar lá. Não é da tua cabeça, existe alguma coisa e acho que é muito importante, principalmente, eu já não digo todas as pessoas acolherem o que nós sentimos, mas os nossos acolherem o que a gente sente. Diria para, sem dúvida alguma, escutar mais o corpo, porque traz todas as chaves e ajuda muito, e o que está escrito no papel ou nos livros ou que é educado na escola não é de todo linear. Infelizmente, por mais que não a conseguiam entender, para não desistir ou simplesmente fechar portas e não procurar mais.